Fala, torcedor! Estamos aqui para iniciar o terceiro vídeo desse canal falando sobre a terceira rodada do Brasileiro, algumas pitadas de Champions, Libertadores, Copa do Brasil, entre outras coisas. Então vamos ao início com a vinheta. Fala, torcedor! Iniciando, nós vamos falar sobre o jogo Botafogo e Grêmio, primeira derrota do Grêmio e primeira vitória do Botafogo. E hoje nós temos um grande convidado especial aqui, nosso grande amigo Marlon. Como vocês podem ver pelo braço esquerdo dele, ele torce para um time aí. Então vamos começar. O que você achou, Paz? Eu achei que tava na hora já, né? O que você achou, Marlon? Cara, na verdade foi um bom banho de água fria, né? Mas um resultado esperado. O time reserva do Grêmio realmente não encaixa, não joga bem. A gente já viu isso pelo Gauchão, né? Quando entrou pela terceira equipe e tal, e ano passado também. Mas era um time que tinha bons valores individuais, né? Se você analisar a equipe que entrou em campo, você tinha o André, que pode ser considerado titular, você tinha o Luan, que também pode ser considerado titular, que aliás que é titular absoluto do Grêmio, né? E bons nomes ali, o Jailson e o Michel foram uma dupla que jogou a Libertadores o ano inteiro no passado, foram campeões, né? Então, surpreende um pouco, né? Tipo, deixa um pouco abalada a confiança do torcedor nos times que vão entrar nas próximas rodadas em campo, né? Pelo que a gente ouviu nos programas esportivos, rádio, TV e tudo mais, o pessoal quis meio contestar, né, as opções do Renato, de colocar time reserva e tudo mais. Mas aparentemente, assim, por mais que tenha tido dificuldade de perder o jogo, não foi um jogo tão desesperador, né? Não foi um jogo tão desesperador. A equipe do Botafogo também não é uma equipe tão forte, né? Ela trocou de técnico aí no começo do ano, vem pegando o jeito de ser um novo técnico, perdeu alguns jogadores, então quase que uma equipe em reconstrução, né? Dá pra dizer assim, do trabalho que vinha do ano passado, né? Que foi pra Libertadores e tudo, né? Então assim, o Grêmio também contou com um pouco de azar, né? Um gol que bate na trave e entra, um gol no final do jogo, um chutaço de fora da área, né? Então, as opções do Renato, né, cara? Eu acho que ele tá certo em poupar os titulares, né? A gente tá no começo do Brasileirão, mas vai chegar um momento que o Brasileirão vai precisar também de um caminho ali, né? Que talvez você precise poupar num jogo já decidido, como eu acho que é com o Goiás agora no Copa do Brasil, você pode poupar ali e investir no Brasileiro, né? Inclusive hoje, né, dia 1º, tem jogo da Libertadores, né? Tem jogo da Libertadores contra o Cerro, jogo importante, né, pra tentar a classificação em primeiro do grupo, né? Se o Grêmio empata, complica um pouco, né? Porque o grupo deu uma embolada. Então o Grêmio hoje precisa da vitória para se classificar em primeiro, né? Então realmente, poupar contra o Botafogo foi a opção que mais sabe que tinha, né? Lembrando que na próxima rodada, né, o Grêmio vai jogar com o Santos, mas vai jogar em casa. Você acha que vai titular, vai meio a meio, vai... Que Santos é um time, né, supostamente time de elite do Brasil. É um time da Libertadores, então é um jogo difícil, né? Não se espera um jogo fácil contra o Santos, mesmo em casa. Eu acho que, como o jogo agora é terça-feira da Libertadores, vai dar tempo para recuperar os titulares, e eu acredito que o Renato escala os titulares no domingo contra o Santos em casa, né? Até porque não pontuar muito agora nesse começo do Brasileiro também é prejuízo, né? Nós temos a parada da Copa e tudo mais, então é interessante. E o Grêmio vai passar por uma maratona de 4 jogos em casa, então eu acho que deve usar os titulares contra o Santos. E o Botafogo vai fora de casa contra o Cruzeiro, que provavelmente vai ter que poupar o time mais uma vez no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem uma pequena chance de se manter na cabeça do brasileiro no começo do campeonato para se manter na Série A, né? Você falar em Série A, vamos falar depois dos times que estão sofrendo, né? Porque lembrando, agora estava vendo ontem um programa de TV e o pessoal estava falando do Paraná, por exemplo, né? O pessoal tem um carinho pelo Paraná, mas o Paraná, infelizmente, né, está triste a situação. Estou cravando aqui, cara. O Paraná é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2018, né? Infelizmente, o Paranazinho vai sofrer do efeito ioiô, né? O segundo jogo da rodada, então, foi Atlético Mineiro e Corinthians. Uma vitória de 1-0 do Atlético Mineiro, 2 gols do Atlético Mineiro. E um pênalti não marcado pro Corinthians, né? Na verdade, eu acho que o gol, né, um dos gols do Atlético também foi um gol legal, né? Eu até vi a arbitragem falando, e se fosse o contrário, se fosse o zagueiro, marcaria pênalti. Pois é. Né? Então ficou ali um lance, né, tiraram um gol do Roger Guedes, né? Mas foi o quê? Foi a primeira derrota do Corinthians no Brasileiro. Cara, o Atlético Mineiro lembrou os bons tempos do Galo doido da Libertadores, né, cara? Pressionou bastante o Corinthians, parou nas defesas do Cássio, né? E precisa pontuar esse Otero, né, cara? Que baita jogador, hein, Baita cara? jogador.
tem perna ruim, né? Não tem perna ruim, cara. Falta com ele mesmo, cara. Meteu uma bola no travessão, uma falta incrível ali, cara, por milímetros ali no Aracacha, né? E o Atlético Mineiro precisou fazer 2 gols pra valer 1, né? Mas o escanteio do primeiro gol que foi anulado, tu vê que ele chuta com a perna esquerda. E é quase um gol olímpico. E daí sobrou pro Roger Guedes fazer o gol. Eu acredito muito assim, né? O pessoal, como a gente estava comentando antes, a gente está comentando dos 2 times que foram os melhores do ano passado, né? Foi o Grêmio campeão da Libertadores, o Corinthians campeão brasileiro. Então agora eu acho que vai começar os times se acertarem um pouco mais. Eu até estava vendo o técnico do Corinthians falar, todo mundo no começo vai falar dos mesmos. É o Grêmio, é o Palmeiras, é o Flamengo, é o Corinthians, é isso, é aquilo. Então a partir do desenrolar do campeonato eu acho que vai dando para anotar se vai ter alguma outra, né? O Cruzeiro supostamente é um time que talvez se melhorar possa incomodar, o Atlético Mineiro, entre outras coisas. Então não é uma vitória absurda, né, do Atlético Mineiro contra o Corinthians. Um jogo normal. O lance do Otero, né? Perna esquerda, bola na trave de novo, né? E o gol. Que foi anulado, no caso, né? Que foi anulado esse gol aí. Até porque o Atlético Mineiro ele não se dedica a Libertadores esse ano, né? Não conseguiu a classificação. Então ele deve entrar com tudo no Brasileirão para tentar disputar o título, né? Que há muito tempo não ganha, né? É o principal objetivo, acho, do Atlético Mineiro esse ano é o Campeonato Brasileiro, né? Eu acredito que sim, cara. Até porque a Copa do Brasil ganhou há pouco tempo. Se eu fosse atleticano, eu ia preferir muito mais poupar na Copa do Brasil e tentar o Brasileirão, que é um título de maior expressão, até do que a Copa do Brasil, né? Inclusive amanhã, né, dia 2, o Atlético tem um jogo contra a Chapecoense, né? Pela Copa do Brasil. Então, vamos ver aí como é que vai, se vai escalar titular, se vai escalar reserva, como é que vai ficar o time. Porque é um bom time, né? O pessoal fala, o Ricardo Oliveira é velho, por exemplo, mas se for analisar como atacante mesmo, atacante de função, é um dos melhores do Brasil, né? Então, lembrando que o próximo confronto, o Atlético joga fora contra o São Paulo. São Paulo continua invicto, mas só ganhou uma, né? Ganhou uma bem suada, que foi do Paraná, inclusive. E o Corinthians joga em casa contra o Ceará, né? O Ceará tomou 3 do Flamengo na última rodada. Em casa. Em casa. Então, grande chance do Corinthians ganhar mais uma partida. Você acha que o Corinthians é o time titular daí? Pensando em Libertadores, pensando em todo... Eu acho que eles têm uma classificação bem encaminhada na Libertadores, cara. Vai depender mesmo dos objetivos. Eu acho que o Brasileirão esse ano o Corinthians vai deixar um pouco de lado, até porque o elenco não está tão recheado, né? Esse ano está um elenco mais enfraquecido, eu sinto pelo menos do Corinthians, né? Então acho que vai ser deixado um pouco o Brasileirão de lado e deve investir mais na Libertadores, né? Que é o sonho do corintiano sempre, né? O Atlético então se ganhar vai a 9 pontos, fica ali perto. O Flamengo está com 7, se o Flamengo não ganhar a próxima partida já perde a liderança isolada de novo. Tá oscilando bastante, mas tá entre aqueles, né? A gente tava falando, o Flamengo talvez chegue, nunca chega. Aí eu tava acompanhando essa semana os caras falando do Flamengo faz 10 anos, né? Que tu cria uma expectativa. Isso é verdade. E vai lá e... Aí o elenco é bom, né? Diego... Nunca lembro o nome do filho da puta do... Vinícius Júnior, Paquetá. O meio campo lá. Everton Ribeiro, nunca lembro o nome dele. O Flamengo tem um time bom, né? Tem o Diego, tem o Arthur Ribeiro, tem o Henrique Dourado, tem o Vinícius Júnior, né? Tem um baita timaço, né, cara? E Flamengo é aqueles times que, se você deixar chegar, cara, é um perigo, né, cara? Porque tem história de cheirinho e tal, que é uma piada e tal, mas é um time muito perigoso, pelo menos em competição nacional, cara. Se você deixar encostar e terminar o primeiro turno na liderança ali, cara, a torcida empurra muito o time e isso pode levar, com certeza, o Flamengo até o título, né, cara? A torcida empurra tanto pro bem quanto pro mal, né? Deram um empurrão no cara essa semana, né? Foi pesado, mas funcionou, né? Os caras foram lá e nem comentaram depois, né? Eles cara, o jogo e... A torcida do Flamengo é 880, né, cara? Ou o cara é o melhor jogador do mundo e eles têm o melhor time do mundo, ou então não presta nada e o cara é o pior jogador do mundo. Vamos quebrar o Maracanã. É por aí mesmo, cara. Terceiro jogo às 16 horas, no Dorival Brito, Paraná Sport, terceira derrota do Paraná. O Marlon já cantou que Paraná, o primeiro rebaixado do Brasileiro, 2018. E o jogo em si? Alguém de vocês acompanhou bem, viu mais ou menos? Como é que foi? Foi um jogo... Parece que o Sport, quando quis fazer o gol, fez, né? Começou o primeiro tempo, já fez um gol aos 7 minutos. Daí o Paraná até tentou ir pra cima, mas sem muita efetividade no ataque, falta qualidade no elenco ali. E daí virou o segundo tempo, o Sport já fez o segundo gol e matou o jogo, né? Daí o Paraná tentou pressionar, mas não teve sucesso. O Paraná que
como o Marlon falou, vem do efeito ioiô, como a gente já falou desde os primeiros vídeos, quando começa um campeonato já fica meio preconceituoso, né? O Ceará, por exemplo, também, né? Ah, vai cair, subiu, mas vai cair. Tudo mais. Por exemplo, o Inter foi um pouco diferente, porque a postura do Inter contra o Cruzeiro foi totalmente diferente, né? Foi o Inter que pressionou o Cruzeiro. Já o Paraná pegou o São Paulo, que é um time, né, mais ou menos, né? Seria um time de elite, mas não estava jogando como um time de elite. Tomou 4 do Corinthians e agora perde pro Sport. Né? E 2 jogos em casa, 2 derrotas em casa. E quando você fala do Inter, né, que voltou da Série A, é um dos 12 grandes brasileiros, né? Então, dificilmente vai sofrer do efeito ioiô, né? Apesar de a gente ter o exemplo do Vasco aí nos últimos anos, né? Cara, um jogo duro, né? Acho que os 3 gols que aconteceram no jogo, os 3 de bola parada. Então, isso já mostra a qualidade dos 2 times, né? Não que seja um pecado fazer o gol de bola parada, né? Mas se os times ficam insistindo nessa jogada sempre, né? Então, infelizmente, nenhum gol de bola rolando, né? Nem aquele do videogame, né? Que você vai na lateral e cruza e faz o gol. Nem esse gol do videogame não aconteceu. Tanto é que ao final do jogo, o técnico Nelson, né, pediu desligamento e acusou a diretoria de algumas coisas ali, uma confusão toda, e o Sport de novo, né, tá perdidão no campeonato, até reconstruir, né, questão técnica e tudo mais, pode sofrer o time, né. Investe alguns valores que já apresentaram no futebol, como o Marlone, né, e agora contratou o Michel Bastos também, né, que ainda não estreou, né. Vamos ver se encaixa, né, cara? A gente lembra do time do Sport que foi para Libertadores e tudo com o Diego Souza carregando aquele time também, né? Quem sabe? Então na próxima rodada o Sport pega o Bahia em casa e o Paraná vai para Santa Catarina pegar a Chapecoense, né? Chapecoense tem o jogo agora do meio da semana aí na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? Mas joga na segunda-feira contra o Paraná, então acho que dá tempo pra recuperar, né? Acho que sim. Jogo da Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense. Um jogo de 0-0. Esse time aí do Atlético que vem com boas ideias, né, do Fernando Diniz aí. Um mini infarto pro torcedor cada saída de bola do Atlético Paranaense, né? Mas eu gosto da ideia, cara. Eu acho que o futebol brasileiro precisa de umas inovações como esse cara tá tentando fazer no time, né? Essa saída de bola arrojada, esse futebol de toque de bola, né? Mas que ainda não encaixou, cara. Vamos ver se ele vai ter tempo para trabalhar isso aí, né? E a torcida parece que comprou a briga, a torcida parece que não se incomoda com essa loucura do Fernando Diniz, né? Acho que acreditam no trabalho dele. Eu acho que uma das vantagens até da torcida e do time do Atlético Paranaense é que eles fazem isso, né? Todas as vezes que eles foram mais ou menos diferenciados no campeonato, eles vieram com uma proposta diferente, né? O Bahia do Guto Ferreira, Marlon, o que tu me diz? Então, o Guto gosta do time dele no 4-1-4-1, né? Com os 2 volantes tentando encostar nos meios de ligação e os laterais subindo de maneira alternada, né? Mas o Bahia nesse jogo tentou muito pelo bombardeio de fora da área, né? Teve muitos chutes fora da área. E quando entrou na área, cara, o goleiro Santos do Atlético Paranaense fechou o gol, cara. Não passou nada ali, né? E apesar da pressão do Bahia, as 2 melhores chances foram do Atlético Paranaense, né? Inclusive essa aí o zagueiro tirou em cima da linha, né? O goleiro já tinha... O Zé Rafael dando uma de zagueiro ali, cara, tirando a bola em cima da linha, né? E teve a bola na trave também do Atlético Paranaense, né? Eu acho que o Zé Rafael é o melhor jogador desse Bahia. Ele botou uma bola na trave, tirou um gol ali. Inclusive parado. Inclusive ano passado colocar ele no Cartola era bom. Esse ano também. Esse ano também, né? O Marlon falou dos goleiros ali do Atlético Paranaense, do Santos. O Atlético Paranaense sempre vem com bons goleiros, né? Eu lembro que era o Neto uma vez, daí foi vendido pra fora com alto valor. Daí o Everton ficou bons tempos no Atlético Paranaense, agora que começou a cair de rendimento, o Atlético já vendeu ele pro Palmeiras. E agora vem esse Santos aí, que é um baita do goleiro. Lembrando que, falando em Palmeiras, o próximo confronto do Atlético Paranaense vai ser fora de casa contra o Palmeiras, né? O atual time do Everton, né? Então o Palmeiras é um time, né? Todo mundo ali, porra, né? Tem elenco, tem isso, tem aquilo, né? É o Madrid brasileiro. Os galácticos palmeirenses ali, e o Atlético vai lá para tentar, né, quebrar o ciclo aí dos empates, né? Pra ver se consegue uma vitória. É um time bem treinado contra um time que ainda não... O Roger tá mais longe de acertar o time do Palmeiras do que o Fernando Diniz do Atlético Paranaense, né? Mesmo com o Com esquema... as peças que tem. Mesmo com o esquema mais arrojado, digamos assim, do Fernando Diniz, né? A hora que encaixar esse time do Atlético Paranaense realmente vai incomodar muita gente, cara. Porque não é um time ruim, tem valores individuais muito bons. O lateral Carleto é um baita de um jogador. O Felipe Gedoschi, que eu acho que nem jogou esse jogo aí também, cara.
É um jovem, cara, que vai trazer muita alegria pro torcedor atleticano. Então, quando encaixar, esse time realmente vai ser um perigo. E o Bahia, né? Falando do Bahia, o Bahia vai fora de casa enfrentar o Sport que a gente falou antes, né? Ganhou o jogo, mas tá numa situação meio assim, talvez seja uma chance também pro Bahia ganhar fora de casa e dar uma subida no campeonato. Chegamos ao próximo jogo, Fluminense e São Paulo. São Paulo jogando fora de casa, jogou razoavelmente bem e, para variar, tomou um gol no final do jogo. Eu cantei a pedra aqui, né? Os times do Diego Aguirre, eles jogam bem no começo do jogo, mas parece que vai chegando no final do jogo, eles perdem força, perdem física e não conseguem manter o placar. Daí jogam naquela loucura de segurar ali uma retranca meio mal armada e sofrendo pressão, assim. Lembrando que eu falei que eu estava estarrecido no último vídeo aqui, que o Diego Aguirre no penúltimo jogo do São Paulo, não sendo esse, terminou o jogo com 3 laterais e 5 meias, nenhum atacante. O Fernando Diniz é meio louco no esquema, mas acho que o Aguirre tá entrando pro time também, né? Como é que tu consegue colocar 3 laterais, 2 zagueiros e 5 meias, sem nenhum atacante, né? E quer fazer gol como? O Aguirre, ele diz que é um estilo mais europeu, assim, ele gosta de rodar os jogadores, mas não botar o time inteiro reserva. Ele gosta de fazer rodízios, assim, para todos os jogadores se sentirem importantes no elenco. Acho que até ele conseguir encaixar todos os jogadores jogando em bom nível, ainda vai mais um tempo. Tem que ter paciência com o Aguirre, o torcedor de São Paulo. Eu acho que um jogador que se enquadra nisso foi o que fez o gol, que é o Éder Militão, que ele joga de lateral, joga de zagueiro, joga de meia, joga de atacante se precisar. Mas alguns outros jogadores, por exemplo o Diego Souza em si, já tentaram colocar ele quase em 2 lugares ali, de atacante, meio atacante, e o cara quase saiu do time, né, porque não tem espaço. Um dos destaques positivos que eu creio é o Nenê, né, o cara tá numa idade um pouco mais avançada perante os outros jogadores do time e é o que mais corre, né. Em resumo, o São Paulo jogou um jogo tranquilo. No final do jogo foi pressionado e tomou o gol. E o Fluminense, inclusive o Gum reclamou muito de um pênalti, né, que o Arboleda teria feito, mas particularmente eu achei bola na mão, né? O Gum até deu declarações polêmicas, né? Falou que se fosse pro Flamengo e pro Corinthians aquele pênalti teria sido marcado, né? Eu achei que muito relativo, cara, aquela bola ali, o zagueiro tava caindo, foi a mão que tava atrás, então bola na mão, o jogo segue, nada demais, né? Inclusive foi quase parecido com o lance do Ricardo Oliveira, né? Foi a mesma situação, o Ricardo Oliveira estava assim e a bola pegou na mão, né? A bola na mão, esses lances aí não deve ser marcado pênalti, né? Lembrando que o São Paulo vai jogar agora em casa contra o Atlético Mineiro, como a gente já comentou aqui sobre o Atlético, e o Fluminense vai jogar fora de casa contra o Vitória, né? Então o Vitória perdeu ontem. O Fluminense vem de bons placares aí, né? Buscou um empate contra o São Paulo, ganhou uma antes. Perdeu pro Corinthians, só primeiro. Ceará e Flamengo, então, né? Flamengo, uma vitória empolgante, né? 3-0, Marlon, você canta que o Ceará cai também? Bom, o Ceará não encaixa, né? Perdeu 2-0 pro Santos na primeira rodada, entregando alguns gols bobos, né, cara? E tava fazendo uma boa partida contra o Flamengo, né? Segurando na defesa, é claro, mas dentro da estratégia que tinha, tava fazendo uma boa partida, o goleiro tava segurando tudo. Mas o time que tem um jogador do Real Madrid, né, não dá pra esperar outra coisa, cara, tem que decidir, né? O cara que eu coloco no Cartola não vai tão bem, e quando eu tiro o cara vai lá e imita, né? Mas o Flamengo respondeu a torcida de forma razoável, dentro de campo, não se pronunciou, não falou, não foi lá, fez os gols, tranquilo. Na minha opinião, respondeu como tem que responder, né? Tem que responder dentro de campo, não adianta ficar dando entrevista polêmica ali e não resolver dentro de campo. Então, bom, o Flamengo foi lá, fez o placar, jogou bem e a torcida agora tem que aceitar. Tem que aceitar, né? E jogando bom futebol, né? E o Flamengo deu um pouco de sorte, eu acho, até nesse momento, porque no momento de crise, assim, foi jogar no Nordeste, né? A gente sabe que o Flamengo é muito forte no Nordeste e a torcida nordestina abraça, né, o time do Flamengo, né, cara? Então, deu até isso, deu sorte, né? E foi lá, fez uma boa atuação, então acho que vai voltar de pazes feitas com a torcida pro Rio e tem tudo para se classificar na Libertadores também, né? Também. Inclusive, o Flamengo agora vai pegar o Internacional, né? Flamengo Internacional. Tem tudo pro Flamengo ganhar, né? Jogar em casa. Joga em casa, vem de um 3-0 forte. E o Ceará recebe o Corinthians. Aí complicou. Complicou, mais uma derrota do Ceará certa. Vou cravar. Derrota certa do Ceará ficando no Corinthians. Aí ficamos naquela, né? Ceará e Paraná, lá embaixo na tabela. Próximo confronto, Palmeiras e Chapecoense, mais um 0-0 no campeonato. O Palmeiras pressionou muito a Chapecoense, né? Para a Chapecoense é muito bom segurar esse empate depois de ter tomado aquela
aquela sacolada de gols na primeira rodada, né? Já segurou 2 empates, então normalmente depois que um time toma uma goleada que nem aquela se abala, né? Acho que a Chapecoense segurando 2 empates sim consegue se restabelecer no campeonato, né? E muitos gols anulados, né? Muitos gols anulados. Um gol anulado para a Chape, um gol anulado para o Palmeiras. Acredito que o Palmeiras em si esteja reclamando bastante com a arbitragem, mas está sendo um efeito meio que vai e volta, né? O Palmeiras teve um jogo aqui, um jogo ali, um foi beneficiado, outro não foi e tudo mais, né? Porque tu conversa, até como conversamos aqui no último jogo, o torcedor palmeirense meio que falou, a gente foi, né, roubado no jogo, agora a gente foi beneficiado nesse, foi meio que uma compensação, mas eu acho que não favorece o futebol, sabe? A arbitragem é ruim, né? A arbitragem é fraca, a arbitragem não tem preparo, não tem auxílio. A CBF coitada, não tem como ajudar a arbitragem, né? Inclusive para a seleção da Copa só teve uma, árbitro brasileiro, né? O segundo gol do Palmeiras foi o que me deixou mais triste falando sobre futebol, assim. Porque foi um lance duvidoso, mas é que o jogo todo, né, foi ali tenso, né, cara? E o Palmeiras, querendo ou não, merecia, de uma certa forma, a vitória, né? Pelo contexto do jogo. Mas eu acho que aquele gol, todos os gols foram bem anulados, né? E aquele último gol ali é muito difícil para o Bandeirinha. Ele tava a um pé e o lance foi na cabeça. Foi gol de cabeça, então é muito difícil para a arbitragem. Acho que não se caracteriza. Não foi tendencioso, né? Não, de forma alguma. Acho que isso aí acontece mesmo e para acabar com isso só quando aceitarem o VAR no futebol brasileiro. Lembrando que o próximo confronto do Palmeiras, como a gente já falou do goleiro Everton, o Palmeiras agora vai pegar o Atlético Paranaense e a Chapecoense pega o Paranazinho, né, sofrido. Um jogo sofrido de assistir, eu acho, né, Chapecoense e Paraná. É como a gente cantou que o Atlético Paranaense e Grêmio ia ser um bom jogo, mesmo dando 0x0 e foi. Eu acho que o Chapecoense e Paraná vai ser meio triste. O jogo das 7 da noite, então, Internacional e Cruzeiro, 0x0. O jogo não foi tão chato, né? A gente falou no outro vídeo que o jogo ia ser um jogo bom. Foi bom de assistir, mas foi 0x0, né? Mais um, como o jogo do Grêmio, né? E Atlético Paranaense, que foi um bom jogo 0x0, esse também, né? E mais uma vez o destaque é o goleiro do time, né? Do Cruzeiro. Pegou tudo no jogo. E você, como bom gremista, o que você achou do jogo do Inter? Então, o Cruzeiro entrou aqui em reserva, né? Mas esse goleiro do Cruzeiro realmente, né? Já participou de seleções de base e tudo, é um bom goleiro, né, cara? Fechou o gol, o Inter bateu a porta do Cruzeiro muitas e muitas vezes, né? Eu destacaria do Inter, não sei você, Paz, que é colorado, mas o Potker e o Luca, cara, pra mim fizeram uma boa partida, né? E, claro, eu vou deixar o Alessandro de lado porque seja ao concurso, né? Eu acho que o Potker ainda tá abaixo. O Potker tá voltando de lesão, ele ainda não voltou ao nível técnico dele. Mas o Luca é pra mim, uma surpresa, uma boa surpresa até, porque eu não esperava tanto futebol dele. É um jogador muito participativo. Ele estava ativo o tempo inteiro no jogo, buscando jogada, indo para o ataque, chutando de longe, chutando de perto. A bola chutava, desviava, o goleiro pegava, ele já ia correndo para bater o escanteio. Então acho que é isso que está faltando no Inter, vontade dos jogadores, né? Tanto que ele é um dos caras dos lances que mais chamava o time e reclamava também com a arbitragem, né? Ficava, isso e aquilo. Eu acho que foi um bom jogo, como o Marlon falou do Alessandro, por exemplo, como eu estava comentando em off aqui com eles. Eu acho um jogador diferenciado porque mesmo com a idade que tem, mesmo com toda a carreira, com todo o processo que ele já teve, parece que quando ele chega para fazer a jogada, o marcador fica, né, acuado ali, ele consegue fazer o que ele quer, né? Ele tem o respeito do marcador, né? O marcador já chega com medo de tomar o drible, né? Apesar da idade do Alessandro, né? Uma coisa que eu achei interessante nesse jogo aí, que vale ficar de olho, ao meu ver, é a interação do Mano Menezes com a direção do Internacional. Cada pouco ele ia lá e conversava com a comissão técnica, conversava com um, com o outro, e geralmente os técnicos na área técnica ali, eles não ficam conversando, né? Geralmente mais provocam o outro, e eles ali estavam o tempo inteiro de sorriso no rosto. Tô de olho, Mano Menezes. Lembrando que agora o Internacional, como a gente já citou, vai jogar fora contra o Flamengo. E o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Botafogo, que foi um dos primeiros times que a gente falou aí dos confrontos, né? Então, acredito eu que o jogo do Inter é um pouco mais difícil, né? Muito difícil, muito mais complicado. E o Cruzeiro tá muito focado na Libertadores e precisa, né, focar na Libertadores porque tá difícil a situação lá, precisa ganhar do Vasco agora. E não sei o que esperar desse jogo aí, Cruzeiro e Botafogo, porque eu não sei qual equipe do Cruzeiro que vai.
E mesmo o Cruzeiro mandando as reservas contra o Botafogo não é um time tão qualificado assim. Então mesmo as reservas do Cruzeiro jogando em casa devem levar algum perigo pro Botafogo. Esse é o tipo de jogo que dá medo de escalar a cara pro Cartola, né? É. Cria uma expectativa, o cara vai lá, coloca um zagueiro, o cara toma 3 gols, né? E como a torcida do Cruzeiro ela é forte lá, né? Eu acho que o Cruzeiro não vai com um time totalmente reserva, acho que vai com um time misto ali pra não decepcionar a torcida também. Último jogo da rodada, vitória do menino Neilton e América Mineiro do Rafael Moura. Jogo 2-1. Jogo mais ou menos, né, pra assistir assim, não é aquele jogo assim, mas fechou razoavelmente bem a rodada, né? Fechou bem a rodada, eu acho que esse América aí é bem treinado pelo Ederson Moreira. Eu vi que é um jogo, o 100º jogo dele, o comando do América, e o América Mineiro ele vai pro ataque com jogadas trabalhadas, né? Não é que nem aqueles times que a gente falou antes do Sport, que foi 2 gols de bola parada, e o América só com bola rolando que ele fez os gols ali, é sempre jogada trabalhada. O América Mineiro parece um time realmente bem treinado, né? E parece aqueles times que vai ser enjoado de ganhar dentro da casa deles, né? Apesar de ser um time pequeno e tal. Então, depois dessas 3 primeiras rodadas, minha expectativa é que o América vença realmente as partidas que jogar em casa, crie dificuldades para os times grandes, né? E que talvez permaneça até na primeira divisão, né? Que seria o grande objetivo do clube, né? Ficar mais um ano aí na primeira, né? Lembrando que o América ele vai abrir a próxima rodada, né? Vai jogar fora contra o Vasco. Então pode ser, porque o Vasco também está naquela, né? Libertadores está... Acho que já caiu fora da Libertadores, né? Não tem mais chance. Então talvez o Vasco queira dar uma resposta para a torcida e o América está aí para tentar começar a crescer, né? E o Vitória joga em casa contra o Fluminense. E como a gente já falou, teve uma derrota e nos últimos jogos vem crescendo. Então, não sei o que pensar ainda sobre o time do América, né? Que foi mais um dos que subiram. O América joga num 4-1-3-2, com aproximações do flanco e muita mobilidade do meio para o ataque, com aproximação dos volantes, abrindo para os alas laterais, cruzando a bola do centroavante do Rafael Moura. Inclusive o gol foi assim, né? Aproveitando a envergadura do Rafael Moura, a especialidade dele que é a bola aérea, né? Mas mais precisamente no final do primeiro tempo, eu estava assistindo o jogo, e no segundo tempo foi bastante isso. Pegava a bola diagonal lateral, né? Que é a jogada de videogame mais ou menos. Pegava e o cara, correndo que nem um coelho, o cara correndo que nem um coelho. E deu certo, né? Venceu o jogo. Eu gosto desse time do América aí. Foram 2 bolas cruzadas na área e 2 gols. E o Vitória, vamos ver se o menino Neilton salva aí o time do Vitória aí no final, como já aconteceu com o Marinho em outra oportunidade, né? O Neilton acho que tem uma boa capacidade, né? Encaixou nesse time do Vitória. O América Mineiro bateu a porta para fazer o 3º gol muitas vezes do Vitória, né? E não conseguiu o 3º gol. Teve contra-ataques importantes ali e no final tomou um sufoco desnecessário, né? Podia ter matado o jogo antes, essa que é a verdade. Parece o time da Gui, né? E só para finalizar a rodada, teve mais um jogo, né? Que é o jogo do Santos e Vasco, que ficou adiado para o dia 16/7. Então a gente não teve esse jogo aí, que vai pontuar também para essa rodada, então pode fazer diferença na tabela. Agora nós vamos falar sobre os destaques e as expectativas da rodada. Destaque positivo Flamengo. Flamengo, né? Vinícius Júnior também, o cara da rodada, acho 2 gols ali, né? Não tem como ser diferente. E deu a resposta que a torcida esperava, né? 3-0. E destaque negativo, arbitragem novamente, infelizmente. Né? Tanto o jogo do Corinthians, o jogo do Palmeiras, alguns outros jogos aí, mas principalmente o do Palmeiras. Né? Alguns lances aí que acabaram deixando o futebol de lado para virar polêmica. Né? Então, parte triste, né? Destaque ruim, arbitragem. A minha expectativa da rodada é Grêmio e Santos, dependendo do time titular. Se os dois entrarem com o time titular, acho que pode ser o melhor jogo da rodada e também o melhor jogo do campeonato, porque são 2 equipes com futebol muito legal de assistir. Eu só estou esperando Corinthians e Grêmio. E a minha expectativa, né, vai ser a do Flamengo e Inter. Eu gosto muito do jeito que o Inter joga e gosto também do jeito que o Flamengo joga. Por mais que o Flamengo tenha umas oscilações, né, a minha expectativa é essa. Encerrando então esse 3º vídeo, agradecendo a participação do nosso grande amigo Marlon. Muito obrigado pelo convite, pessoal. O gremista mais legal do sul do mundo. E acompanhem os vídeos, se inscrevam no canal, os fãs do Marlon acessem lá e tal. E até a próxima, fala torcedor! Estamos aqui para iniciar o 3º vídeo desse canal, falando da 3ª rodada do Brasileiro. Eu consegue, empila. Então
Então, vamos ver aí como é que vai, se vai escalar titular, se vai escalar reserva, como é que vai ficar o time. Porque é um bom time, né? O pessoal fala, o Ricardo Oliveira é velho, por exemplo, mas se for analisar como atacante mesmo, atacante de função, é um dos melhores do Brasil, né? Ainda tem muita gasolina no tanque do Ricardo Oliveira, eu acho, cara. Que foi? Tem muita gasolina no tanque. Soltei um veaco aí. Soltou. E o Bahia, Marlon, como é que tu me diz o esquema de jogo do Bahia?